Olá, como vai você? Que a paz do Senhor Jesus esteja em todos os lares brasileiros. Meu nome é Josué Augusto da Silva. Temos esse canal chamado Josué Augusto. Para quem está entrando aqui pela primeira vez, eu falo diretamente aqui da cidade de Recife, estado de Pernambuco. E se você quiser saber mais sobre esse assunto que tratamos neste canal, eu lhe aconselharia, até antes de você criticar, porque tem algumas pessoas que acham exagerado o que falamos aqui, mas o que falamos aqui é estritamente a verdade. É estritamente o relato da coisa que se passa aqui nas entranhas da administração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Então, entre neste canal, fique à vontade, assista tanto esse como os outros e deixe aqui os seus comentários. Eu quero que antes de qualquer coisa, antes de eu comentar alguma coisa, assistam esse vídeo aqui. Sabe informar de um episódio, Giovanni, de perseguição na igreja em que um juiz de direito que faz parte da nossa igreja, Dr. Abner Apolinário, ele simplesmente pelo fato de chamar o pastor Ailton de irmão Ailton, ele foi penalizado? Eu não só sei disso, como de perseguição implacável à família do juiz Abner. Dr. Abner, estou falando aqui juiz porque o senhor citou juiz, mas ele é membro da igreja. Eu não sei se ele continua hoje sendo membro. Toda a família dele, que ele é filho exatamente do pastor José Amaro, que presidiu a igreja por 21 anos, foi o que antecedeu o pastor José Leôncio. Ele imprimiu uma perseguição sobre o irmão Abner, de tal forma de inclusive humilhá-lo em pleno culto, porque ele gosta de música, ele canta, ele regia a igreja cantando, e ele, por ser o pastor, e o Abner é muito, mesmo sendo autoridade, mas ele nunca invocou essa autoridade dele, sempre obedeceu, e talvez por essa obediência tão subserviente que eu sempre achei, ele tenha sofrido tanto. Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa cristã. Estará ministrando louvor com toda a igreja, nosso irmão Dr. Abner Apolinário, e toda a igreja adorando a Jesus neste momento. Não darei meu louvor a ninguém mais, só a Ele. Aleluia. O Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, que nos achou no lodaçal e nos livrou. Eu não passei naquele lodaçal porque vim de uma geração abençoada. O pastor José Amaro teve 12, eu sou o segundo. Aquela bênção que nunca entrei na sala de dança, nunca pulei um carnaval, nada do Egito eu passei. Aleluia, aleluia! Sou de Sião e não passei por esse período. Eu prometo a vocês que eu vou fazer aqui uma série de publicações a respeito desse depoimento dado à Justiça nos fins de 2019 para 2020. Depoimento feito em justiça sob o compromisso de falar a verdade do presbítero Giovanni Cardoso. Pois então, esse caso aí, conforme já denunciamos aqui e ultimamente, trata-se do Dr. Abner, que conforme o relato em justiça aí respondendo à pergunta do advogado Dr. Luiz Miguel e o presbítero Giovanni Cardoso, responde a maneira como o Ailton José Alves tratou esse fruto do pastor José Amaro da Silva. Agora, se você é membro, se você é obreiro e se cala diante dessas atrocidades, desses desvios de conduta, desse pecado, dessas abominações, vocês são coniventes. Porque o doutor Abner, quem jamais viu esse homem ultimamente nos púlpitos da IEADPE? A sua mãe, a esposa do pastor José Amaro da Silva, a nossa irmã Alice. Quem jamais viu essa irmã? E a informação que eu tenho é que a irmã ganha uma pensãozinha que não chega a 10%
Um pastor que serviu essa igreja 21 anos. A informação que temos é que a pensão que a nossa irmã Alice recebe não chega a 10% do salário pago à irmã Judita, esposa de Ailton José Alves, além de todas as mordomias. É um nepotismo exacerbado, descontrolado, vergonhoso e um tratamento desleal, descortês, desumano, injusto para quem, na realidade, tanto serviu a essa igreja. Esse tratamento dado ao juiz, nosso irmão, Dr. Abner Apolinário, não é somente a ele, não. Porque o irmão dele, Abiezer Apolinário, filho do pastor José Amaro da Silva, com a nossa irmã Alice também, veio aqui na arena, não é? Na comemoração dos 100 anos, e sequer foi dado a oportunidade para ele saudar a igreja, simplesmente apresentado. Ele veio do Rio de Janeiro para cá. Então, irmãos, olha, deixa eu falar aqui, curto e grosso. Eu vou aqui replicar, mais uma vez, fracionadamente, esse depoimento que é cheio de informações, de verdades, dadas por esse homem que Deus levantou para falar essas verdades. 3 anos, 4 anos já se passaram desse depoimento dele, mas essas verdades estão exaradas nos processos da justiça criminal aqui no estado de Pernambuco. É assim que o Ailton José Alves tem tratado membros, obreiros, dirigentes de círculo de oração, de coral, de campanha, de escola dominical. Para ele é companheiro de José Carlos de Lima, né? Que disse, aquele crente que não dá o dízimo não vale uma prata furada. Olha, esses homens estão longe, anos de luz, de agradar e de cumprir o que Jesus ordenou. E se há alguma coisa que nós devemos confiar integralmente, inteiramente, é que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão como chamas de fogo. A Bíblia diz que ninguém jamais, ninguém, vamos supor que fora do globo Terra, houvesse a possibilidade de algum homem se abrigar em algum planeta, em algum corpo celeste. A Bíblia diz que a luz e as trevas, olha só, para Deus é a mesma coisa. Por quê? Se você disser que vai subir para fugir da presença de Deus, as mais altas estrelas e ali fizer o seu ninho, de lá ele haverá de derribar. E se você descer as mais profundas trevas, e eu quero dizer aqui, não as trevas do planeta Terra, que é um ponto de poeira nessa vasta imensidão do cosmos. Mas se houver algum lugar nessa amplidão, nessa imensidão, nessa infinitude, que você possa se esconder do homem ou de quem quer que seja, dos olhos de Deus, jamais você se esconderá. E você sabe por que uma das coisas? Porque Deus é temido por todos os homens que conheceram a Deus, que conhecem, que haverão de conhecer, porque ele é imutável. A sua justiça é reta. A Bíblia diz que a base do trono de Deus, a base é feita de justiça. Ele não julga segundo a aparência. Ele não julga segundo o parecer de alguém. Ele julga pela reta justiça. E é impossível um homem como Ailton José Alves, que proceda tão impiamente, agradar a justiça, a bondade, a benevolência, a misericórdia de Deus. E por certo, aí as pessoas, olha irmãos, os assuntos são muitos, e as pessoas ficam dizendo, não, mas algumas pessoas desavisadas aqui, né?
Não, mas se Deus não estivesse desagradando, se Deus não estivesse se agradando, a igreja não estaria crescendo. O que é crescimento para você? Toda e qualquer organização social tem aqueles que apoiam, aqueles que são dados a gostar daquilo que se propõe a associação, seja ela qual for, inclusive aquelas que fazem maus, comprovadamente a muita gente. Então ela cresce. Então, essa agregação de pessoas nessa igreja não significa aprovação de Deus, porque Deus não é injusto. Como eu ia dizendo, o doutor Abner é uma prova viva de que esse homem tem tratado com maldade, com leviandade, com malignidade, com artimanha satânica, aqueles que se propõem a seguir o caminho do evangelho. É só você perceber. Você lembra do pastor Almeida? Assista, eu vou deixar aqui o link do vídeo, onde o genro dele trata e relata toda uma trama diabólica de Ailton José Alves contra esse homem que foi presidente, vice-presidente na gestão de José Leôncio da Silva. Quando José Leôncio da Silva morreu, ele assumiu a presidência interinamente até haver aquela eleição comprada com votos, presentes e promessas por Ailton José Alves, que tirou da raia o Almeida. Então, assista se você tem dúvida, crente. Olha, para você que vem aqui questionar nesse canal, que nós não temos provas, que nós perseguimos, eu vou deixar aqui o link do pastor André Barbosa, da igreja Betel. André Barbosa, eu o conheci criancinha, pregando nos púlpitos da IEADPE. O seu pai era Laércio, não sei agora qual era, se ele era presbítero, se ele era evangelista, mas Laércio levava André para pregar mocinho. E André também foi perseguido. Veja o relato dele a respeito do tratamento dispensado por essa administração, sob a omissão de todos esses que permanecem. O interessante é que todos eles acham que nunca vai acontecer com eles, mas muitos já morreram. E a gente vê a situação em que a família fica, olha, assim, né, desaprovando a igreja, tendo revolta contra a igreja. Tem muita gente crente aí, fiel a Deus, que diz que não aguenta nem passar na frente dessa igreja. Meus irmãos e vocês, isso não chama a atenção de vocês, não? Por quê? Por causa de um homem. Eu vou fazer um vídeo aqui mais detalhadamente sobre a história da humanidade. Aí os desavisados podem dizem assim, um ou dois aí, diz assim, mas Deus está se agradando porque Ele permite. Você precisa conhecer a história secular, a história bíblica, a antropologia. Você precisa conhecer biografias e mais biografias de ditadores que pregaram na humanidade horrendas peças, mortes terríveis, e fizeram desde o primeiro dia que assumiram o poder até o último, e Deus não interviu. Como Deus vai se preocupar em intervir numa administração que para a gente é longa, mas para Ele não é? Então cabe a você colocar a cabeça para funcionar e agir com diligência, com inteligência, com sabedoria, com prudência, com compromisso com a palavra de Deus, com o evangelho, e reprovar e pedir que ou essa gestão se enquadra, que não tem mais jeito para ela se enquadrar, no estatuto, mas principalmente porque o estatuto também foi forjado na palavra de Deus, porque ou ela se enquadra na palavra de Deus, ou ela, por obrigação, deve imediatamente ser destituída, repreendida, excluída do rol de membros, até reconhecer o seu pecado, a sua pequenez, a sua efemeridade, e que diante dessa obra de Deus não é absolutamente nada. Então, espero que vocês vejam aí o quão grave é esse tratamento dado ao juiz, que é um irmão nosso, que nasceu nessa igreja, filho de um considerado pastor. A sua mãe ainda vive, vou repetir dizendo que a sua pensão não passa de 10%
do salário dado à esposa do atual gestor presidente. Que Deus em Cristo a todos abençoe.